Olá pessoal, o professor José Santana do canal Platina na Física aqui falando. E nesse vídeo de hoje nós vamos dar sequência a mais essa série do canal que eu estou resolvendo as provas que eu passo para os meus alunos, né? Dessa vez é a prova número 1 que eu passei para os alunos do curso técnico em Química aqui no IFCE Campus Pecém. A primeira questão dizia o seguinte, ó. Um objeto homogêneo colocado em um recipiente com água tem 32% do seu volume submerso. Já em um recipiente com óleo, esse objeto tem 40% do seu volume submerso. Considere a densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico. Determine a densidade do óleo em gramas por centímetros cúbicos. Fiz aqui uma pequena representação, né, desse objeto aqui no óleo e na água, né? Então o que é que você tem que ver aqui? Em ambos os casos, nós temos o seguinte. Nós temos aqui o peso desse meu objeto, direcionado aqui para baixo. E também temos o empuxo, direcionado para cima. Aqui eu continuo tendo o peso para baixo e o empuxo aqui para cima. Ou seja, o empuxo gerado na água é igual ao peso, mas o empuxo gerado no óleo também é igual ao peso. Desse modo, nós temos que o empuxo na água é igual ao empuxo no óleo. E aqui a gente tem que lembrar o quê? A fórmula geral do empuxo, ela nos diz o quê? Que o empuxo é o peso do líquido deslocado. Então, vai ser quem? A densidade do líquido vezes o volume deslocado vezes a aceleração da gravidade. Lembrando que isso aqui é o peso justamente devido à fórmula da densidade. A densidade é massa dividido pelo volume. Então, a minha massa pode ser escrita como sendo o volume vezes a minha densidade. E o peso é quem? Massa vezes a aceleração da gravidade. Logo, seria densidade, volume, aceleração da gravidade. E aqui nós temos justamente a formulazinha do nosso empuxo, provando que ele é o peso do líquido deslocado. Então, vamos substituir aqui os valores. Nós vamos ter densidade da água vezes o volume deslocado na água, que a questão aqui já nos disse que é 0,32%. Então, é 32%, então dá aqui 0,32 do volume original multiplicado pela aceleração da gravidade. Isso tem que ser igual a quem? A densidade do óleo vezes 0,4 do volume total vezes a minha aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade de um lado simplifica do outro, o volume de um lado simplifica o volume do outro. E nós vamos ter o quê? Que a densidade do óleo vai ser igual a 0,32 dividido por 0,4 vezes a densidade da água. Como a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, nós temos o quê? Que a densidade do óleo, então, vai ser 0,32 dividido por 0,4, que dá 0,8 gramas por centímetro cúbico. Na segunda questão, nós temos o seguinte. 4 cubos metálicos homogêneos iguais de aresta 10 a menos 1 metro acham-se dispostos sobre um plano. Sabe-se que a pressão aplicada pelo conjunto sobre o plano é 10 a quarta newtons por metro quadrado. Adotando a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a densidade do material. Bom, aqui perceba o seguinte. Nós temos o quê? Que a pressão, ela é quem? A força dividido pela área. Logo, eu posso escrever a minha força como sendo quem? A pressão vezes a área. Observe aqui que eu tenho 4 cubos idênticos. Então, eu posso dizer o quê? Que essa minha força é igual a 4 vezes o peso de um único cubo. Pois cada cubozinho desse tem a mesma massa, eles são sobre a região que tem a mesma aceleração da gravidade, então eles vão estar contribuindo aqui de forma igual. E quem é o peso? O peso é a massa vezes a minha aceleração da gravidade.
Como a gente comentou na questão anterior, eu posso escrever a massa como sendo quem? A densidade vezes o volume. E o meu volume eu posso escrever como sendo quem? A área da base vezes a altura desse meu cubo. Então, desse modo, eu tenho quem? Que 4DAH é igual a quem? A pressão, que é 10 a quarta, vezes a área. A área de um lado, ó, simplifica a área do outro. E com isso, nós temos o quê? Que 4 vezes a densidade, que é o que a gente quer encontrar, vezes a altura. Quem é essa altura? A altura é a própria aresta. Então, vezes 10A menos 1 tem que ser igual a quem? A 10A quarta. Então, a minha densidade é quem? 10 a quarta dividido por 4 vezes 10A menos 1. Logo aqui eu vou ter o quê? 10 a quinta dividido por 4. Então, aqui a minha densidade passa a ser quem? Perceba aqui que esquecemos da aceleração da gravidade, né, pessoal? Então, aqui tem um G. Aqui, então, tem um 10. Aqui também tem um vezes 10. Então, aqui fica 4 vezes 10. E quando eu simplificar aqui, vai ficar 10 a quarta. Então, eu vou ter 10.000 dividido por 4. A minha densidade aqui passa a ser quem? 2.500. Como está tudo no Sistema Internacional de Medidas, quilogramas por metro cúbico. A terceira questão dizia o seguinte: dois líquidos A e B, immiscíveis, ou seja, eles não se misturam, estão em contato, contidos em um tubo em forma de U, de extremidades abertas. Sabendo que a densidade do líquido A é o dobro da densidade do líquido B, ou seja, a densidade de A é igual a 2 vezes a densidade de B. Calcule a razão entre as alturas HB e HA dos líquidos. Bom, pela figura aqui, observe que nós temos aqui o ponto A, que está na altura HA, e o ponto B, que está na altura HB. Eles estão na mesma altura aqui, ó, em relação à minha orientação, em relação aqui à base. Isso significa o quê? Que a pressão nesse ponto A vai ser igual a quem? A pressão no ponto B. Eles estão na mesma altura. Se eles estão na mesma altura, eles têm que estar na mesma pressão. Isso é garantido pela própria lei do Stevin, né? Se você pegar aqui, ó, a pressão num ponto qualquer é igual a P0 mais quem? A densidade vezes a aceleração da gravidade vezes a profundidade. Ou seja, para uma mesma altura, H que eu considero, essa minha pressão sempre vai ser igual. Então vamos lá. Para o lado A, quem é o meu P0? É a pressão atmosférica. Mais quem? A densidade do líquido A vezes a aceleração da gravidade vezes a minha altura A. Isso aqui vai ser igual a quem? Quem é a pressão no ponto B? É também a pressão atmosférica mais a densidade do líquido B vezes a aceleração da gravidade vezes a altura B. Pressão atmosférica de um lado simplificou com a pressão atmosférica do outro. Vai sobrar quem? Densidade de A vezes HA vezes G é igual a densidade de B vezes HB vezes G. G de um lado simplifica o G do outro. Como eu quero a razão HB sobre HA, eu vou escrever HB sobre HA é igual a quem? O HA estava na esquerda, passou para a direita dividindo, então o meu DB, a minha densidade de B está na direita multiplicando, vai para a esquerda dividindo. Então vai ficar densidade de A dividido pela densidade de B. Olha, mas preste atenção aqui, ó. Se a densidade de A é o dobro da densidade de B, isso significa que dA sobre dB é igual a 2. Logo, eu tenho que a altura B dividido pela minha altura A é igual a 2. Na quarta questão, nós temos o seguinte. Um tubo aberto em U contém 3 líquidos immiscíveis. Novamente, são líquidos que não se misturam.
De densidades, o líquido 1, densidade 0,8, o líquido 2, densidade 0,75 e o líquido 3, densidade 1 grama por centímetro cúbico. Sabendo que as superfícies livres dos líquidos encontram-se na mesma altura, sendo 10 centímetros a altura da coluna do líquido 1, determine a altura H do líquido 2. Aqui o que é que nós vamos fazer? Novamente, ó, eu vou escolher aqui um ponto, ó, simétrico que está na mesma altura. Se eu chamar esse aqui de ponto A, chamar esse aqui de ponto B, eu vou ter mais uma vez que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Novamente pelo teorema de Stevin. Então eu tenho quem? Eu tenho aqui um P0 mais a altura de A vezes, vou chamar aqui de 1, né? A altura do líquido 1 vezes a densidade do líquido 1 vezes a aceleração da gravidade, é tudo que eu tenho aqui na esquerda. Isso vai ter que ser igual a quem? A pressão lá no ponto B. Quem é a pressão no ponto B? É um P0 mais a densidade devido ao líquido 2, né? A pressão devido ao líquido 2, então vai ser quem? H, que é o que eu tenho de líquido 2, vezes a densidade 2, vezes a minha aceleração da gravidade. Somada com quem? Com essa pequena alturazinha aqui que eu tenho do líquido 3. Então vai ser quem? A densidade 3 vezes a aceleração da gravidade vezes essa altura. Mas que altura é essa? Se o todo é 10 e lá em cima já tem um H, então vai ser 10 menos H. Então vamos lá. P0 de um lado, simplifica o P0 do outro. Da mesma forma que a gente fez na questão anterior, perceba que o G é comum em todas as parcelas. Então, ó, se simplifica. Então sobrou quem aqui? H1D1 é igual a HD2 mais quem? Aí vamos multiplicar aqui agora, né? Ó. 10D3 menos D3H. Substituindo agora os valores, o meu H1 é 10 centímetros, então vamos lá. 10 vezes a densidade do 1, 0,8, é igual a quem? H é justamente o que eu quero encontrar, que é o D2, 0,75. Então, 0,75 H mais. Quem é o D3? D3 é 1. Então, vai ser mais 10 menos H. Então, vamos ter 8 é igual 0,75 menos H dá menos 0,25H mais 10. Então, passando o menos 0,25H para a esquerda, ele fica positivo. Então, vai ficar 0,25H é igual, o 8 está na esquerda positivo, vai para a direita negativo. 10 menos 8 dá 2. Então, nós temos o quê? Que H é igual a 2 dividido por 0,25. Logo, esse meu H vale 8 centímetros. Por fim, a quinta questão dizia o seguinte. Em um experimento no laboratório, um aluno decidiu observar a variação de temperatura em relação ao comprimento da coluna de mercúrio no interior de 2 termômetros. Sabendo que o mercúrio é sensível ao calor e a temperatura marcada no termômetro é proporcional ao deslocamento, então perceba aqui, ó, proporcional ao deslocamento do fluido do tubo. Qual a temperatura do termômetro 1 em graus Celsius, sabendo que o termômetro 2 marca 48. Então aqui, se ele é proporcional, é só a gente fazer uma regrinha de 3. 24 está para os 48, assim como 16 está para x, que é o valor que eu quero encontrar. Aqui a gente pode até simplificar. Ó, 24 dividido por 24 dá 1, 48 dividido por 24 dá 2. Fazendo agora extremo aqui pelos meios, eu tenho que x é igual a quem? 16 vezes 2, que dá o quê? 32 graus Celsius. Logo, esses meus 16 centímetros representam 32 graus Celsius. E para a gente finalizar aqui esse vídeo, vamos aqui para o nosso desafio. O desafio ele pergunta qual é
o próximo número na sequência. 0, 0, 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12, 5. Aqui nós só vamos ter que observar o seguinte, ó. Se eu pegar aqui o primeiro número 0, saltando o número, eu vou ter o quê? Ó? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é de se esperar que esse próximo número seja quem? 6. Só que ele não é o próximo número dessa sequência. O próximo número dessa sequência vai ser quem? Vamos analisar aqui. Ó. Depois eu tenho ó, 0, pegando aqui as partes do meio que sobrou, né? Ó. 3, 6, 9, 12. Então, está subindo de 3 em 3. Então, quando eu saltar o 5 e for para o próximo número, esse númerozinho aqui que está faltando tem que ser quem? 15. Então, pessoal, é isso aí. Essa foi a prova que eu passei para essa minha turma hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui desse conteúdo. Se você também tem alguma prova, alguma questão que você não conseguiu resolver e queira que eu resolva aqui pelo canal, mande aqui nos comentários ou nas minhas redes sociais, ou entre em contato comigo aqui pelo e-mail, né? platinandafisica@gmail.com.br. Até mais, pessoal.